podemos assentar, meus irmãos, na presença de Deus. Louvores, Deus habita no meio dos louvores. Glória a Deus, Deus habita no meio dos louvores. E sabia, irmãos, que o céu, nesse momento que a igreja está cultuando, que o culto vem aqui da terra, quando a igreja se reúne, quando o povo de Deus se reúne para culto a Deus, você sabia que o céu para por um instante para ouvir o louvor que vem da terra, irmão? Que coisa linda, que coisa linda! O céu para ouvir os louvores que vêm da terra do povo de Deus. Aleluia! Por isso que Deus habita no meio dos louvores. E aí, quando a igreja dá aquela parada, o céu continua, os anjos, os serafins, e sempre há um cântico, um novo cântico, sempre há louvores diante desse Deus maravilhoso que criou todas as coisas e que está no governo, no comando de tudo. Amém, queridos? Glória a Jesus. Eu quero vos convidar para abrir a Bíblia comigo. Abra comigo a sua Bíblia. Lá em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. A todos que nos visitam pela primeira vez, pela segunda vez, você que sempre está com a gente, não pode, você é bem-vindo nessa casa, você faz parte dessa família, a gente já se familiarizou, já tem você como dessa casa, como dessa família, faz parte já desse povo que está caminhando para o céu, amém, queridos? Glória a Deus. Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, e o verso é o verso primeiro. Glória a Deus. Eu gostaria que você continuasse nessa adoração, nesse entusiasmo, nessa alegria, porque os louvores, na verdade, têm uma das funções, das muitas funções do louvor, para primeiramente adorar a Deus, mas o louvor tem essa função também de preparar o caminho, o nosso coração, a nossa vida para receber também a palavra de Deus. Glória a Jesus. Gênesis capítulo 12, verso 1, que diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Amém? Então aqui está o convite de Deus. Deus está o convidando. Deus aparece para esse homem e o convida para estar com ele, para caminhar com ele, para viver aventuras lindas e gloriosas com Deus. E aí no verso 2 a gente vê aqui as promessas que Deus faz a esse homem, porque todos nós, da mesma forma como aconteceu com Abraão, acontece com a gente. Deus nos chama e nos faz o quê? Promessa. Quem tem promessa de Deus aqui? Ninguém que Deus venha o chamar, que Deus não lhe faz promessa após ter chamado. Então você foi chamado, você foi escolhido para caminhar, para viver as aventuras com Deus, para caminhar com Deus, viver no âmbito das coisas divinas celestiais e ter experiências gloriosas, e Ele te faz promessas ao chamar você. Isso tem que ficar bem claro em nossos corações. Todos nós, pastor Marco, eu acho que eu não tenho promessa nenhuma. Tem sim, todos nós temos promessa. Posso refrescar sua memória então, se você está com a cabeça quente já? Posso te falar? A primeira promessa: céu e eternidade para você. Amém? Jesus disse: vou preparar-vos um lugar. Isso é promessa. Se eu for, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais também. Isso é promessa. Amém? Então, são muitas as promessas para a gente que segue a Ele. Mas olha o que Ele fez para Abraão aqui. Quais são as promessas? Verso 2, que Ele fez para Abraão. Olha só, eu vou enumerar aqui, são sete promessas que Ele fez para Abraão. 7. 6 é o número do homem, 7 é o número de Deus. E Deus fez 7 promessas a Abraão. Farei de ti uma grande nação, é a primeira promessa. Segunda promessa: abençoar-te-ei. Terceiro: engrandecerei o teu
nome. Tu serás o quê? Em quarto lugar, uma bênção. Voltando. Primeiro, eu farei de ti uma grande nação. Número 2, abençoar-te-ei. Número 3, engrandecerei o teu nome. Número 4, tu serás uma bênção. Número 5, a quinta promessa, abençoarei os que te abençoarem. Número 6, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Número 7, em ti serão benditas todas as famílias da terra. 7 promessas Deus faz para esse homem chamado Abraão, porque agora Deus o convocar, Deus o chamar para ser dele, para fazer parte do time de Deus. Que coisa linda! Olha só, irmãos, eu quero, são 7 promessas que ele numerou aqui, viu, a luz da palavra de Deus. Mas eu quero ficar com a promessa número 3. Eu poderia falar de todas, mas o tempo não permite. E eu quero falar da terceira promessa, enumerada aí, quem numerou? Qual é a terceira promessa? Engrandecerei o teu nome. Por que Deus falou isso? Por que Deus prometeu isso a Abraão? Engrandecerei o teu nome. Sabe por quê? Por causa do que está escrito aqui, ó. Justamente por causa disso que está escrito aqui, Deus falou isso a Abraão. Deus não fala as coisas sem primeiro, sem saber de fato o que está falando. Porque nessa época aqui, quando Deus chama esse homem e diz, olha, eu engrandecerei o teu nome, é porque as pessoas estavam brigando por causa de nome, de ter nome. Como hoje a gente vê na internet pessoas, eu quero ganhar seguidores, eu quero holofotes, eu quero aplausos, eu quero 5 seguidores. As pessoas lutam, correm desempregadamente atrás de fama, atrás de holofotes, de seguidores hoje. Né? Então, nesse tempo aqui, a mesma coisa, as pessoas queriam um nome, ter um nome na sociedade de então. As pessoas queriam ser conhecidas. Vamos lá comigo, volta um pouquinho, em Gênesis capítulo 11, e olha o verso 4. Porque deixa eu refrescar sua memória, olha só. Deus tinha acabado de mandar um dilúvio sobre a terra. Deus mandou um dilúvio por causa da desobediência do homem. Deus, a partir de Caim, porque Caim matou Abel, Caim foi o segundo filho de Adão e Eva, Caim matou Abel, e aí nasce um terceiro filho chamado Sete, e a descendência de Sete, que é o terceiro filho de Adão e Eva, foi uma descendência piedosa, uma descendência temente a Deus, assim como foi o primeiro filho de Adão e Eva, Abel. E aí, como Abel morreu, nasce o terceiro filho chamado Sete. A descendência de Caim foi uma descendência má. Toda a descendência dele foi uma descendência perversa. Optaram pelo lado mal da coisa. Caim pelo lado mal. Caim foi o primeiro homicida, e os que vieram a partir dele foram todas as pessoas más. Todos. Do terceiro filho de Adão e Eva, que é Sete, nasce agora uma descendência, um povo que começa a se interessar por Deus, se chegar a Deus, uma descendência piedosa. Mas aí, o que aconteceu? Com o passar do tempo, eles foram se multiplicando. Os irmãos estão ouvindo? Eles foram se multiplicando, e aí o que aconteceu? O que mais Deus queria? A descendência má de Caim se unir com a descendência de Sete, e foi justamente o que aconteceu. Há teólogos que dizem que um dos motivos de tanta perversidade é porque anjos caídos tiveram relação sexual com mulheres. Isso é totalmente reprovado à luz da Bíblia, porque os anjos são assexuados. O que é isso, pastor? Assexuado. Os anjos não têm sexo. Não tem anja e anja. Tem anjo apenas. Então os anjos caídos, que são os demônios, jamais. Eu sei que são demônios porque Judas vai falar disso. Está na carta de Judas, perto do Apocalipse. São anjos caídos. Então jamais esses anjos poderiam ter relações com humanos. Jamais. Então o que aconteceu para tanta perversidade é que a descendência
de Caim se uniu com a descendência de Sete. E aí se perverteram todos, aí todos foram contra Deus, todos extrapolaram, passaram dos limites, a ponto de Deus vir ver a situação e dizer: não, eu vou escolher um dentre eles, da descendência de Sete, por sinal, e eu vou pedir que ele prepare uma arca. Nós sabemos que é Noé, e Noé preparou uma arca porque Deus não está mais suportando tamanha maldade nos seres humanos. A violência tinha crescido assustadoramente sobre a terra. Eles matavam por qualquer coisa. Estava terrível, estava descontroladamente as coisas. Estava descontrolado as coisas. Então Deus resolve exterminar com aquela geração e Deus manda um dilúvio. O dilúvio. Estou passando rapidinho para você entender o que eu quero chegar. E aí Deus manda o dilúvio. Somente 8 pessoas na arca, a família de Noé, é livre a escape daquele juízo. São mantidas com vida, porque entraram na arca. E os animais também, na ordem de Deus, que entraram na arca. Veio o dilúvio e exterminou com toda aquela geração perversa que não queria saber de Deus. Deus deu muitas oportunidades para eles, mas eles cada vez mais rebeldes, a ponto de Deus dizer: não, eu não aguento mais, eu vou então mandar um dilúvio para exterminar com todos. Foi o que Deus fez. Mas Deus salvou uma família. As águas do dilúvio veio cobrir toda a terra, todos foram extintos. E aí então as águas baixaram, a arca pousou sobre o monte Ararat. Deus mandou que Noé descesse da arca agora, com a sua família, os animais desceram também. E aí, a partir da família de 8 pessoas, da família de Noé, dos 3 filhos mais precisamente, Cã, Sem e Jafé, a terra se povoou novamente. E o que aconteceu? Foram se multiplicando. A ordem de Deus era expressa. A ordem de Deus era categórica. Deus disse: olha, multiplique-se novamente, espalhe sobre a terra, povoe a terra. Mas o que aconteceu? Eles novamente, numa atitude de rebelião contra Deus, de desobediência deliberadamente, escancarada, desobedeceram a Deus. E em vez de se espalhar, eles começaram a ficar em comunidades, amontoados, não se espalharam segundo a ordem de Deus. E aí um deles teve a ideia, chamado Nimrod, um homem que se destacou entre os demais, e esse homem teve a ideia, que ajuntou mais alguns com ele, e daqui a um pouquinho todo o povo aderiu à proposta e erigiu uma torre. E olha só o que, aí eles ficaram todos amontoados, contrariando seriamente a ordem de Deus, que era se espalhar. E olha qual é a preocupação deles, olha o verso 4, Gênesis capítulo 11, o verso 4, eles disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e estabelecemos o quê? Um nome, porque para que não sejamos espalhados e sobre a terra. Então, olha só, a preocupação deles: vamos construir uma cidade, edificar uma torre e vamos fazer o nosso nome conhecido nessa geração. Vai ficar marcada, a preocupação deles era com o nome. E aí então Deus agora olha para esse povo, irmãos, nessa atitude de extrema rebeldia contra Deus, porque Deus falara para eles se espalharem. E eles estavam agora contrariando a Deus. Deus interviu e confundiu as línguas. E eles então tiveram que obrigatoriamente se espalhar. E aí Deus olhou do céu para a terra e não viu mais ninguém, a não ser um homem lá de Ur dos Caldeus. Eu dei uma olhada para Ur dos Caldeus e vi um homem chamado Abraão. E aí, quando nessa geração aqui todos novamente estavam preocupados com o nome, com fama, de ser conhecido, tanto é que a Bíblia diz que um dos homens que se destacou aqui foi Nimrod, que era um tipo aqui já do anticristo, que reunia as pessoas em torno de si, fez um reino em torno de si, queria que as pessoas vivessem em torno de si. E aí então, nessa preocupação com o nome, de fazer sério o nome, Deus então os espalhou e eles não puderam conseguir o seu intento. E aí o que aconteceu? Deus olhou então lá para Ur dos Caldeus, uma cidadezinha entre a Mesopotâmia, entre os rios Eufrates e Tigres,
Deus olhou lá na cidade chamada Ur dos Caldeus e olhou um homem chamado Abraão. A família dele era idólatra, o pai dele tinha uma fabriqueta de fazer deuses. Na verdade, segundo os estudos da Bíblia, a idolatria surgiu 100 anos depois do dilúvio. A idolatria, o primeiro vestígio de idolatria. Quando esse homem Nimrod morreu, já logo houve-se o boato da morte dele, aí eles queriam fazer então alguma coisa para lembrá-lo. E aí então, aí surgiu então o primeiro vestígio de idolatria na Bíblia que nós temos. E eles se importaram muito com o nome, e esse homem ficou conhecidíssimo naquela região. Ele conseguiu o que ele queria, que era o nome, né? E na verdade isso não somente ele buscava essa fama e deixar marcado o seu nome, mas muitos buscavam. E aí Deus se voltou para aquela cidadezinha chamada Ur dos Caldeus e escolheu esse rapaz do meio de uma família de idólatras. E Deus disse: sai daí e vem para uma terra que eu te mostrarei, Abraão. Gênesis capítulo 12 que nós lemos. Vem me seguir, vem comigo. Vem, eu tenho uma nova proposta para ti. Venha comigo. Esse homem atendeu prontamente o chamado de Deus. E aí, entre muitas promessas, 7 que nós veremos aqui, depois tem tantas outras, mas entre essas 7 promessas que Deus fez a esse homem, a promessa era essa: engrandecerei o teu nome. É diferente, irmãos, a pessoa procurar por sua conta própria querer ser conhecido, querer holofotes, querer aplausos. Eu quero muitos seguidores. As pessoas estão preocupadas hoje. As pessoas vivem fazendo vídeos caseiros e pondo na internet para ter não sei quantas curtidas, para buscar seguidores. As pessoas estão preocupadas com a fama. E aí muitas delas, à custa de qualquer preço, meu irmão, elas procuram quem? Que promete fama à custa de adoração, que prometeu para Jesus. Lá em Mateus capítulo 4, Jesus se apresentou, ou melhor, Satanás se apresentou para Jesus e disse: olha, se tu se prostrar, tem uma proposta, se você se prostrar diante de mim e me adorar, eu te darei os reinos desse mundo e a glória deles. Então, muitos a qualquer custo, mesmo se vendendo para Satanás, eles querem a todo custo fama, seguidores, holofotes, aplausos, multidões. Eles querem um nome. Eles querem um nome. Da mesma maneira acontecia aqui na Torre de Babel, da mesma maneira. E aí, irmãos, é diferente quando Deus promove. Quem estava prometendo: eu farei, eu engrandecerei o teu nome, rapaz, é Deus. Abraão. Quem está aí? Quem está aí? Coisa linda, irmão, a gente não precisa se preocupar. Quando Deus nos promove, de fato é Deus que promove. Se existe uma coisa que eu nunca me preocupei, foi com isso. Fama, holofotes, aplausos, ser conhecido, ter um nome de renome na sociedade. Você é aplaudido por multidões. Nunca tive isso, porque eu sei que essa promoção vem de Deus. Amém? Deus chama Abraão e disse: eu vou. Quando muitos estão buscando por sua conta própria, a todo custo, eu decido engrandecer o teu nome, Abraão. E Deus, quando faz bem feito. Sabe por quê? Olha quanto tempo se passou e nós estamos lembrando de quem aqui? De Abraão. Porque quem soprou o nome dele, e olha que não precisou de mídias sociais, de nada, não precisou de nada. Deus se encarregou de tudo, amém? Ele é maravilhoso. Então, olha só, quando os homens estavam então nessa obsessão por fama, por ter um nome, Deus escolhe esse homem chamado Abraão e lhe faz essa promessa: eu engrandecerei o teu nome. A primeira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, é que a obediência sempre leva à bênção. Agora, dali para frente, de posse da chamada de Deus, sendo chamado e tendo convicção da chamada, e de posse das promessas de Deus, agora o que eu tenho que fazer? Obedecer. E Abraão fez o quê? Decidiu obedecer. E olha só, como a gente vê isso? Diga, como a gente vê isso, pastor? Na Bíblia, olha só.
Vamos lá comigo? Olha comigo aqui o verso. Olha comigo o verso 7 do capítulo 12 de Gênesis. Olha o verso 7. E o Senhor apareceu a Abraão. Ele disse: a tua descendência darei esta terra. E Abraão edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. Olha o verso 8. E mudou-se. Olha só, já é outro lugar. Então, olha só, Abraão, aonde Abraão? Quando Abraão disse assim, ó, amém, eis que aqui eu vou sair. E Abraão saiu. Abraão estava decidido a obedecer a Deus, porque ele sabendo que a obediência faria que ele ia tomar posse de todas essas promessas. E aí, aonde ele vai, ele levanta um altar de adoração. E eu diria aos senhores aqui, à luz do texto, que não é fácil assim como nós pensamos. Sabe por quê? Porque uma coisa é levantar um altar no meio de outros que levantam altares também. Uma coisa é nós estarmos aqui no meio de outros que também estão aqui adorando a Deus no mesmo Espírito. É todo mundo fácil. Sabe qual é a situação aqui? Abraão levantou um altar no meio de povos idólatras, povos pagãos. Olha o verso 6 comigo, a parte final do verso. Diz assim, ó. Onde habitavam o quê? A parte final, onde habitavam os cananeus. Foi ali que Abraão resolveu ser luz. Foi ali que Abraão resolveu dizer, não, eu vou mostrar no meio, eu vou ser luz aqui no meio, eu vou mostrar que eu sou diferente no meio desses povos. Mostrar que eu sou diferente no meio desses povos. E a mesma coisa a igreja caminha, é a mesma proposta, irmãos. A história se repete com novos personagens, que são eu e você. Deus nos chamou no meio da nossa parentela, da casa do nosso pai, nós deixamos tudo para seguir Jesus, pela fé o seguimos, tomamos posse das promessas que ele nos fizera, e agora ele pede que, de posse de tudo isso que já recebemos, nós nos mantenhamos no meio dessa geração perversa como luz. Amém? Como verdadeiros filhos, como verdadeiros astros de Deus, resplandecendo nesse mundo. Por isso que Jesus vai dizer, vós sois a luz. Aonde? Do mundo, não é a luz da casa. Você pode, é fácil ser luz da casa. Agora, a luz do mundo é luz lá fora. É luz em qualquer lugar, é luz do mundo. O sal é o sal não para ficar no saleiro. Que é aqui mesmo, vamos dizer que isso aqui seja o saleiro. Não é sal aqui no saleiro, é sal lá fora. Amém? É sal onde tem risco de se deteriorar as coisas. É lá que nós temos que manter a nossa salinidade para poder preservar esse mundo dessa corrupção em nome de Jesus. Oh, bendito Deus. Então, olha só. Olha o verso 5, a parte final do verso. Diz assim, eles saíram para irem à terra de Canaã. Abraão saiu para ir essa terra. E ali chegaram. Aí o verso 6 diz que ali, onde eles chegaram, que é Siquém, as terras de Siquém, junto ao carvalho de Mamre, onde habitavam os cananeus. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse. Então, olha só, Deus não vai deixar Abraão a mercê, irmão. Deus não chamou ele e deixou ele por conta e risco dele mesmo. Não. Deus agora aparecer a Abraão, porque Abraão está dentro da obediência, e quando nós estivermos dentro dos padrões da obediência, daquilo que ele nos propôs, ele vai nos guiar, ele vai aparecer para a gente, ele vai estar com a gente, ele vai nos curar, amém? Quando ele tirou Israel do Egito, ele disse, olha, nenhuma das enfermidades que eu enviei sobre os egípcios virá sobre vocês, se vocês temerem o meu nome e me obedecerem. Então, enquanto nós estivermos na proposta dele, ele vai estar com a gente. E a gente tem que ser realmente o diferencial dessa geração. Tem que ser diferente de tudo. Olha só o verso 8. E mudou-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, armando ali a sua tenda
tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Então, aonde Abraão vai? Abraão leva uma tenda, uma tenda e um altar. Não nos pode faltar uma tenda e um altar. A tenda, eles vivendo em tenda, eles mostravam que eles eram peregrinos. Eles mostravam também que eles viviam a cada dia na dependência de Deus. Imagina a fragilidade de uma tenda. As nossas casas já são frágeis, mas aí aqui tudo tem uma certa segurança. Nos traz uma certa segurança na nossa casa, feita de concreto. Mas imagina viver num deserto, numa tenda, onde a temperatura muda drasticamente do dia para a noite, onde existem muitos animais peçonhentos, aonde é terra de ninguém. Imagina, então ele teria que viver na dependência de Deus. Eu tenho uma tenda e eu vivo nessa dependência dos cuidados dele. E aí, aonde ele armava uma tenda para dizer: eu vivo na dependência a cada dia de Deus. Glória a Deus. Eu vivo na dependência dele. E eu tenho outra coisa, eu tenho fácil mobilidade. Ou seja, eu me desloco facilmente, porque eu abro e desarmo minha tenda e me desloco facilmente. Tendo uma casa de concreto ou de qualquer outro material. Tanto é que esse povo depois, quando entrou em Canaã, lá sobre o comando de Josué, quando eles entraram em Canaã, Deus falou: olha, vocês vão herdar casas que vocês não construíram, usufruir de lavouras que vocês não plantaram, vocês vão ser abençoadíssimos nessa terra, terra que manda leite e mel. Então, já habitando em casas, eles não teriam essa mobilidade de sair de um lugar e voltar a casa do outro. Agora, morando em tenda, mostrava isso. Eu tenho fácil mobilidade, Senhor. Aonde tu queres que eu vou? Aonde tu queres que eu vou? Estou aqui, onde é que tu queres que eu vou? Siga mais avante, meu servo. Eu estou contigo, eu te levarei. Siga mais avante. Facilmente ele desarmava a sua tenda e partia em sinal de obediência a Deus. Amém? E outra coisa, o altar. Aonde ele ia também levantava um altar. Um altar fala de adoração. Não poderia faltar uma coisa em detrimento da outra. Ele levantava uma tenda, ele erguia a sua tenda para mostrar a sua dependência de Deus e a sua fácil mobilidade, e ele também levantava um altar para dizer: aonde eu chego eu adoro. Amém? O crente é assim, aonde o crente está, nós condicionamos as coisas somente e limitamos as coisas somente aqui, a esse lugar, essas quatro paredes. Nós temos que ser, na verdade, biblicamente falando, nós temos que ser muito mais atuantes. Aquilo que eu falei, sal não no saleiro. O sal não é para ficar no saleiro, o sal é para salgar lá fora, é para fazer a diferença, é para dar sabor lá fora, é para estar misturado mesmo. O sal só vai ser percebido quando ele estiver misturado com o alimento que a gente vai comer. E ele tem que ser na medida também, porque se for sal demais, alguém vai dizer lá na mesa: está salgado demais esse arroz. Né? Agora, se for na medida, todo mundo vai comer, vai glorificar, vai agradecer quem preparou. Então tem que ser na medida. E assim que Deus estava trabalhando na vida desse homem. Um altar, esse altar ele dizia: eu adoro a Deus em qualquer lugar que eu vou. Aí deixa eu acelerar um pouquinho agora. Olha o que acontece. Quando tudo parece estar bem, quando tudo parece estar bem na vida desse homem, porque esse homem é o nosso pai da fé, segundo Paulo escreveu aos romanos, aos irmãos de Roma, os irmãos romanos. Aí Abraão é o nosso pai na fé. Ele foi justificado pela fé que ele tinha já naquela época. Aqui não existia lei, a lei de Moisés ainda. Aqui era também um período da graça. Aqui era um período da graça. Depois é graça, vem a lei de Moisés, depois vem a graça abundante de Deus. É graça sobre graça. Esse período que nós vivemos é graça sobre graça. Graça abundante. E Abraão foi esse homem de Deus. E Abraão
levantando um altar no meio desses povos pagãos e sendo luz. E aí, olhando assim, para esse trecho da Bíblia aqui, para o capítulo 12, mais precisamente, até o verso 9, dá uma olhada aí, até o verso 9, você vai dizer assim, ó, meu Deus, esse homem eu queria ser um Abraão. Eu já ouvi irmãos orando, Senhor, eu quero ser um Abraão, eu quero ser... Claro, ele foi o exemplo de fé, mas porém, como todo personagem da Bíblia, com exceção, sabe de quem? Jesus, com exceção de Jesus. Todos os nomes da Bíblia tiveram os seus momentos de fraqueza. E agora esse homem que levanta altar e decidiu obedecer, decidiu morar em tenda para dizer, eu tenho essa mobilidade, eu dependo cada dia de Deus. Esse homem agora passa uma situação difícil. Olha o que ele faz. Primeiro ele vai para Canaã. E aí ele vai indo de lugar em lugar, levantando seu altar a Deus, mostrando, manifestando no meio daqueles povos que ele é de Deus, que ele vive uma nova proposta. E agora é diferente a vida dele, sendo luz no meio daquele povo. Mas aí olha o que acontece, verso 10. Aí do verso 10 até o verso 20, a gente vai ver um momento de frustração, de queda, de fraqueza desse servo de Deus. Sabe o que ele faz? Porque a gente não vai ver aqui nesse texto do verso 10 até o verso 20, a gente não vai ver em nenhum momento aqui Deus dizer desce para o Egito. Não. O que Deus prometeu para ele? Eu te abençoarei, rapaz. Eu te abençoarei. Eu abençoar-te-ei, é o segundo. É a segunda promessa. Engrandecerei o teu nome, abençoar-te-ei. Então foi essa a proposta de Deus, eu vou te abençoar. E ele não precisava e não tinha permissão de Deus para descer para o Egito. O que ele fez? Ele desceu. E cada vez que a gente desce, sem permissão, que Jesus desceu para o Egito também. Estão lembrados? Mas desceu por um propósito. E Abraão não tinha propósito nenhum. O propósito de Deus é que ele ficasse sendo luz no meio daqueles povos pagãos. Que ele continuasse indo de lugar em lugar, manifestando a glória do Deus Todo-Poderoso, uma proposta diferente. E o que Abraão faz? Chega em Canaã com uma situação de fome que se abateu naquele lugar. Vamos lá ao verso 10 comigo? E havia fome naquela terra. Irmãos, quando a gente sai obedecendo um chamado de Deus, quando a gente vem para Jesus, a gente tem que contar com esses percalços do caminho, com esses empecilhos, tá vendo? Nem tudo é um mar de rosa. Vai haver momentos que a gente vai enfrentar turbulência nesse voo para a eternidade. Amém? A presença de Jesus na nossa vida não significa ausência de tribulação, mas nos dá certeza que o nosso barco não vai para o fundo. Amém? Eu não vou afundar, Jesus está no barco comigo. Mas não quer dizer que eu não vou enfrentar a tempestade. E Abraão enfrentou essa fome, que chegou na terra e tinha fome. Por isso desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aí, irmão, quando ele desce sem a permissão, porque se ele ficasse em Canaã, continuasse ali, pode ter certeza, o Deus que promete não falha, irmão. O Deus que te fez promessa não falha. Mas já houve um momento que passou de uma falha, então não foi Deus. Não foi Deus, foi uma emoção do profeta que te falou alguma coisa e você guardou aquilo a 7 chaves no teu coração e chegou um momento que deu até prazo para o cumprimento da promessa e não se cumpriu, você se frustrou e hoje está caidão na fé. Porque quando é Deus, Deus cumpre a sua promessa. Não precisava Abraão descer para o Egito, não precisava. Deus iria prover para ele naquele lugar. Ora, a Bíblia diz que Deus sustentou Israel por 40 anos naquele deserto, irmão. A sandália crescia conforme o pé crescia, a roupa crescia conforme o corpo crescia. Deus mandava pão do céu, codornizes. Deus sustentava aquele povo caminhava no sol escaldante, debaixo de uma nuvem, e à noite, na frente de uma coluna de fogo. Então Deus não ia cuidar de Abraão, irmão. Deus ia cuidar dele. Mas ele resolveu, por conta e risco, descer do Egito. E quando eu desobedeço, irmão,
Toda desobediência tem uma consequência. Mandou por aí? Toda desobediência tem uma consequência. Ou seja, deixa eu tocar por miúdos aqui, uma aplicação pessoal aqui. Quando eu saio do lugar que Deus me coloca, quando eu deixo de obedecer e vou para algum lugar por conta e risco, tomo uma decisão por conta e risco, por minha própria conta, Deus não mandou, eu não falo nada. Mas uma atitude de ser afoito como sou, e não crer, eu tomo essa decisão por conta minha. Vem frustração. E toda decisão e desobediência tem consequência. Sabe o que aconteceu? Abraão foi para o Egito. E lá, irmão, ele mentiu. E sabe quem que ele foi levando com ele? O seu sobrinho chamado Ló. Abraão é um referencial. O seu sobrinho, você vai ver que o seu sobrinho tinha tenda. Mas você não vai ver que o seu sobrinho tendo altar. Abraão tinha tenda e altar. O seu sobrinho ia meio que na carona do tio. Tio é um exemplo para ele. Agora o tio comete essa besteira de descer sem a ordem de Deus para o Egito. E o Egito, irmão, simboliza o mundo. O Egito simboliza um lugar onde eu faço as coisas do meu jeito. Aonde a provisão está ali. Mas não é uma provisão de Deus, eu prefiro a provisão de Deus. E Abraão desceu, o seu sobrinho espelhando-se no tio. E daqui a pouquinho Abraão mente, começa uma história de mentira. Mentira. Imagina, não está na Bíblia, mas eu imagino o sobrinho olhando para o tio assim: meu Deus, o que é isso? O tio vai se enrolar todo daqui a pouquinho, se enrolou mesmo. A mulher, Sara, era meia irmã dele. E ele disse: não, é minha irmã. E aí depois o rei descobriu, chamou Abraão e imagina a cara de Abraão. Imagina um rapaz que dava testemunho o tempo inteiro, de aqueles povos pagãos, agora estava lá com mentira, sendo desmascarado diante do rei. E o sobrinho estarrecido assim, olhando para o tio, dizendo: não acredito, o tio foi um exemplo o tempo todo para mim. E agora o tio pisa na bola, o que é isso? Mas tudo bem, Deus resolve a situação, porque Deus, mesmo a gente numa atitude de desobediência, fora da vontade de Deus, o amor dele é tão grande, glória, que ele deixa as 99 para buscar aquela que se escapou. Amém? Ele numa atitude de amor, ele disse assim: ó, tu queres a tua parte? Pai, eu quero a minha parte, a parte que é da minha herança. Pega aqui, meu filho, pega tudo que é teu e vai. Ficou o filho mais velho em casa. Mas o pai, na sabedoria do pai, nunca ninguém vence o pai na questão de dar. Sabe o que o pai disse? O pai, quando foi entregar as roupas dele e a herança dele, o pai disse: pega, disse para o criado, esconde isso aqui, essa roupa aqui, esconde esse anel, esconde esse par de sandália. Porque na onisciência do pai, o pai sabia que ele vai quebrar a cara e vai voltar. Glória a Deus. E aí eu quero surpreender ele. Quando ele achou que ele levou tudo, ele não levou. Ele levou só um pouco, não levou tudo, porque eu estou sempre na frente com os meus planos. Não, Deus sempre está na frente, amém? Nunca ninguém vai vencer Deus. O que aconteceu? O filho pródigo gastou tudo que ele tinha. Voltou para casa quebrado. De longe, o pai correu, abraçado, e mandou pôr sandálias nos seus pés, umas vestes novas, anel no seu dedo. Mandou, quando ele saiu, já o pai disse: olha, separa aquele bezerro lá, aquele cordeiro lá, e bota na engorda, porque eu sei que ele vai voltar, eu vou apostar nele, Deus aposta em nós até o último, Deus investe, não aposta, investe em nós, até no último, dizendo: não, ele vai voltar, ele está rebelde, mas ele vai voltar, eu vou buscar ele, eu amo ele. E Deus não desiste de nós. Aí Abraão, não posso que Deus desistiu de Abraão? Deus não desistiu dele. Deus arrumou a situação. Abraão saiu envergonhado de lá. O rei ainda, numa atitude controlada por Deus, ele, pelo coração de tudo ali estava sob o controle de Deus, ele está no controle de tudo. O rei disse: olha, dá servos para ele, dá servas, e dá gado, dá muita coisa para ele, e despede o homem daqui. Abraão ganhou muitas riquezas, ovelhas, gados, e ganhou
no meio daquelas algumas servas que ele ganhou uma serva chamada Agar, que seria uma dor de cabeça no casamento dele. Seria um problema. Ele trouxe o problema para dentro da casa dele com as mãos dele. Por quê? Porque desobedeceu a Deus. E aí o que acontece? Esse homem volta para o lugar aonde sempre ele nunca deveria ter saído, que é Betel, a casa de Deus. Betel quer dizer casa de Deus. Ele nunca deveria ter saído de lá. E quando ele chega em Betel, irmão, ele levanta, ele arma a sua tenda e ele levanta um altar. O tempo que ele desceu, que ele ficou no Egito, ele não tem nenhum relato aqui de que ele adorou, de que ele armou a sua tenda por lá, que ele levantou um altar a Deus, que ele invocou a Deus por lá. Porque lá é terra do inimigo. Lá é terra onde ele não poderia fazer isso. Ele estava coagido, ele estava cercado por todos os lados. E quando ele decide, então, sair daquele embaraço e voltar para a casa de Deus, para Betel, o lugar onde ele já estivera antes, ali nesse lugar, ele levanta um altar para Deus. Quem vem com ele do Egito? Todo esse pessoal dele, o sobrinho vem. O sobrinho vem agora desacreditado no tio. Desacreditado. Por que o senhor fala isso, pastor Marcos? Porque depois, irmão, aí isso também causou um outro problema, porque as riquezas se acumularam agora, e daqui a pouquinho o sobrinho, o tio, os pastores deles, que cuidavam do rebanho deles, começaram a se brigar entre eles. E Abraão tomou uma decisão, disse: olha, nós não podemos mais habitar juntos, nossos pastores estão se brigando, vamos se separar, escolhe aí. E aí o sobrinho, decepcionado, e já com o coração já voltado, não mais para Deus agora. Talvez ele ia na carona do tio dele. Eu não tenho altar, mas tenho tenda. O tio caiu, o tio me dá uma ajuda, eu vou limpar o tio. E aí ele só levou a tenda dele. Ele poderia ter levado, copiado um modelo de crença do tio dele. Não, eu tenho uma tenda, mas também tenho um altar. Mas não, ele foi e armou a sua tenda, diz a Bíblia. E aí, sorrateiramente, devagarzinho, ele foi se esticando até chegar em Sodoma e Gomorra. E ali, depois, ele teve um problema seríssimo. Mas tudo isso já começou com um desvio do tio dele. Então, olha a importância de nós mantermos um testemunho de obediência, porque as pessoas estão de olho em nós. A Bíblia diz, o escritor aos Hebreus diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. As pessoas estão de olho em nós. Jesus disse: vós sois uma cidade edificada sobre um monte, ninguém pode esconder. Todo mundo vê a cidade em cima do monte, todo mundo está observando vocês, o mundo está olhando para a gente. E aí o nosso testemunho é importante. Abraão teve essa queda, mas depois ele voltou. A misericórdia de Deus foi tão grande que ele voltou novamente a levantar um altar, armar a sua tenda e estar na presença de Deus. O sobrinho se separou dele, escolheu não mais estar com Deus, escolheu os prazeres de Sodoma e Gomorra, foi se embaraçando com aquela cidade perversa, que depois Deus destruiu essas duas cidades pela perversidade, e ele empreendeu a sua família no meio daquilo ali, e eles se perderam no meio daquilo ali. Mas Abraão continuou a sua trajetória por outro lado. Ele disse: se você escolher para cá, eu vou para cá. Abraão foi para cá, e Abraão continuou a sua vida de devoção e de obediência a Deus. Amém? Então a escolha é nossa, a escolha é de cada um de nós. Se escolhemos obedecer, irmãos, eu quero dizer que, mas pastor Marco, eu escolhi, mas eu tive um deslize, aí eu cometi um deslize. Misericórdia, Jesus da minha vida, irmão. Jesus te perdoa, continua, caminha. Temos aqui o exemplo de Abraão, que era um homem de fé, porém teve esse fracasso na vida dele, mas depois ele se voltou para Deus e continuou a sua vida, a sua trajetória de fé. Amém? Deus espera de cada um de nós uma atitude de fé e a decisão de obedecer, porque é uma decisão exclusivamente nossa, de obedecer a Deus. Amém? Continuar firme. Abraão continuou firme na obediência a Deus. E o que a gente aprende com tudo isso? Que a mesma coisa aconteceu
Nós hoje somos os Abraãos dos dias de hoje. E se nós escolhermos obedecer a Deus, irmãos, a todo custo, nem que Deus tenha que mudar as coisas, a todo custo. Porque quando Deus tirou Israel do Egito, e eles se separaram com o Mar Vermelho, que humanamente falando aos olhos das pessoas, não, agora estamos pegos, não tem mais olhando para trás e vindo o faraó, vendo o faraó vindo com soldados bem armados, com carruagens, e vindo em direção ao povo para exterminar todo o povo. Que a gente acha que o faraó libera e está tudo bem assim, agora começamos a caminhar com Cristo, agora é diferente, não, ele vem atrás, ele é tinhoso. Ele é terrível, o faraó vem atrás, ele libera, mas vem atrás. Mas aí, irmãos, o Deus de Israel, o Deus que é o nosso Deus, quando humanamente olhamos que não há mais saída, faraó atrás, montanhas, o Mar Vermelho na frente, Deus decide o quê? Abrir um Mar Vermelho para a gente. Então, olha só, a todo custo, se você continuar na obediência e servindo a Deus, levantando altares e testificando o seu comprometimento com Deus, a todo custo, as promessas que Ele te fez, Ele vai cumprir. Nem que for preciso, de novo, abrir o mar, literalmente abrir de novo, qualquer coisa, Ele abre por tua conta, porque Ele te ama e Ele é fiel ao que Ele prometeu. Deus é fiel ao que Ele prometeu. Deus não vai deixar essa luta te matar, como a gente canta aqui. Deus não vai deixar essa luta te matar. Deus tem uma saída para você. É que muitas vezes Deus permite de fato mesmo a gente se colocar, a gente se deparar com situações assim e chega assim, não, agora é só Deus. É só Deus. Você chega assim, ó, na beira do precipício, olha para os lados, não tem mais para onde ir. Você é convidado nesse instante, se você usar a tua fé, você é convidado a dar um salto, que aí o chão quem vai se encarregar de voltar é Deus. Amém? Isso é fé. É você obedecer, meu filho, vem, continua. Moisés, mande que o meu povo marche. Mande que o meu povo marche. E aí o povo está apavorado, vou morrer. Moisés toca na água, o mar se abre e o povo passa, meu irmão. Amém? Esse Deus que faz promessas é maravilhoso. É só continuar na obediência. Vamos colocar. Aleluia. Continuar na obediência. O que Ele te prometeu. Diga para o seu irmão estacionado esse irmão. O que Ele te prometeu, se você for obediente, temente e testemunhar do seu comprometimento, Ele vai te dar. Deus conhece as nossas limitações. Deus poderia ter mandado um anjo, como lá de Balaão, né? Que a jumenta, Balaão ia na missão dele, para amaldiçoar, e de repente o anjo se colocou na frente da jumenta estacou assim, regalou um favo de olho grande assim, e não queria, e ele espancava. Deus poderia aparecer para Abraão nessa hora aqui e disse: não desce para o Egito, não desce. Mas Deus deixou ele seguir o coração dele. Amém? Porque tem momentos que Deus permite as coisas acontecer para a gente aprender. Porque nós estamos na escola de Deus. E esse homem, durante toda a sua trajetória, irmão, ele aprendeu muitas coisas. Assim como eu e você vamos aprender muitas coisas. Irmão, é só o início. Quem sabe nós descemos para o Egito, já voltamos. E agora continuamos, mas tem muito mais coisa para a gente viver ainda. E essas experiências têm uma finalidade: nos fazer mais crentes, mais tementes, mais obedientes, mais sincero, mais verdadeiro. Aleluia! Para a gente criar raiz. Coloca a sua mão no coração. Glória! Querido Deus, Pai Santo, ó Deus que nos conduz, porque decidimos a nossa vida por Ti.
E desde então, dessa decisão que ora tomamos lá atrás, Senhor, alguns muito recentes, outros já alguns anos atrás, tomaram essa decisão, foram chamados como Abraão foi chamado e se decidiram por Ti. Hoje vivem as aventuras de uma jornada com Deus pelos desertos da vida, muitas vezes tropeçando, muitas vezes descendo sem permissão de Deus, sem a condução de Deus por conta de risco próprio, descendo a lugares, e o Senhor jamais pediu que descesse, porque a palavra foi essa: eu te abençoarei. Mas a nossa fé muitas vezes fraqueja, Senhor. Nós muitas vezes balançamos, muitas vezes até achamos que o barco vai afundar como os discípulos. Mestre, não se dá que perecemos. Muitas vezes parece que, de fato, perdemos as rédeas, o controle, o volante dessa condução. Mas, Senhor, Tu estás acima de tudo, olhando, e Tu não vais deixar que a gente pereça. Ajuda-nos nessa hora, meu Deus. Ajuda. É bem verdade que os nossos corações estão apreensivos. Nós estamos sim pensativos, cogitando um monte de coisas na nossa mente, no nosso coração, acerca de tudo que está acontecendo na nossa nação, os problemas que estamos enfrentando, os vírus, as coisas que estão acontecendo no mundo. Todos nós, diante de tudo que vemos, ficamos apreensivos. Mas, Senhor, anulamos os pensamentos que não vêm de Deus, anulamos qualquer ação do mal na nossa vida e decidimos viver única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Decidimos viver pela fé as aventuras que o Senhor nos propõe e vivermos, Senhor, na Tua dependência. É isso que escolhemos. É isso que esse povo aqui escolhe. Eu falo por todos nós, Senhor, porque eu sei que isso os Teus filhos testificam nesse instante quando eu falo. Escolhemos por Ti, meu Deus, nos ajuda. Guarda a nossa casa, guarda a nossa gente, nosso povo, nos ajuda a caminharmos. Vamos aprendendo diariamente. Eu sei que com tudo isso vamos amadurecendo. Vamos atingindo níveis na nossa fé que jamais imaginávamos. Mas tudo isso, Senhor,